Pronto. Então, o tema, pessoal, em definitivo, o QI não define a inteligência. Eu vou trazer a neurociência para comprovar o que eu vou dizer agora e vou trazer um dado importante no final, ok? Primeiro, quando a gente fala em QI, a gente fala de teste Wechsler, a gente fala de VAIS e VISC. Por quê? Eles são os mais completos. Isso não quer dizer que você não faça o vazio e vai te dar de forma assertiva. Isso não quer dizer que você não vai fazer um som R e não vai te dar de forma assertiva, mas com pormenores. Porque eu tenho dados aqui de crianças que fez som R, fez o VISC e a pontuação diminuiu no VISC. Ou seja, até então, todas que eu recebi. Se tiver o contrário, tudo bem, me apresentem. Outra questão é em relação ao vazio, por questões óbvias, se ele é mais resumido que o VAIS, logo ele vai ser mais fácil. Então, outros testes, eles ou não são comprovados cientificamente, ou eles não são usados. Enfim, não é sobre teste que eu quero falar, é sobre o QI em si. E pronto, se o VAIS não fosse fidedigno, ele não seria utilizado para ver a média do QI mundial em cada país. Então, é o mais fidedigno. Não tirando mérito de quem conseguiu ter um QI alto por outros meios, outros testes, e que tem comportamentos que condizem ali com superdotação. E aí a gente vai entender que o comportamento de superdotado ele vai ser parecido porque são as mesmas regiões, sub-regiões do cérebro que são acionadas quando você mede, quando você faz o teste de QI. O teste de QI, ele revela a inteligência propulsora, ou seja, aquela inteligência que vai conseguir manipular, desenvolver demais inteligências, não querendo falar de múltiplas inteligências, porque já é um conceito bem complexo. Então, como Gardner falou das múltiplas inteligências, eu achei muito interessante, mas eu considerei múltiplas habilidades, como se você tem uma capacidade de desenvolver aquele tipo de inteligência. E você usou, de certa maneira, também o seu QI. Mas a questão é, o QI define a inteligência por si só? Qual é a variável desse propulsor? Então, você vai desenvolver uma habilidade, ou que seja um tipo de inteligência, você vai usar o teu QI para desenvolver. Agora, não quer dizer que se você tem 120, vai desenvolver menos do que se você tem 130, 140. Mas se você tiver 100, 90, 80, aí é complicado. Eu vi agora recentemente uns dados sobre o QI brasileiro estar abaixo de 80, por causa das redes sociais, etc. Mas se você analisar alguns jovens, como eles conversam, a linha de raciocínio, você realmente acredita nessa possibilidade do QI estar bem baixo. E aí, se você tem esse QI abaixo de 80, vai ser difícil você desenvolver outras habilidades, ou seria múltiplas inteligências, ou uma ou outra inteligência. Então, eu queria muito que vocês entendessem esse conceito, porque eu não estou tirando o QI. O QI ele é importante para desenvolver habilidade, ou chama de inteligência, ou chama de habilidade. Tanto que, em alguns autistas, por exemplo, você tem uma maior, o que chamam de inteligência emocional, porque tem um maior QI ali para poder desenvolver essa inteligência emocional, ou trazer a lógica sobre a circunstância como um todo para a interpretação da emoção, né, da interação social, entre outros. Então, o QI, ele revela a inteligência propulsora, metacognitiva, lógica, que interfere na literalidade. E aí, eu criei na época o conceito de WRI, que são todas as sub-regiões cerebrais envolvidas na inteligência como um todo, bem desenvolvidas. Então, o que é o conceito de WRI? E não estou aqui para fazer propaganda da DWRI, não. Não, a DWRI é uma ideia que nasceu quando eu pensei por que essa pessoa superdotada está agindo de forma não inteligente dessa maneira. Ou seja, se todas as regiões relacionadas, sub-regiões relacionadas à inteligência e à cognição forem bem desenvolvidas, você tem uma inteligência global ali, mais completa, e é a famosa inteligência global que muitos buscam até hoje. O córtex pré-frontal ventromedial e orbitofrontal, eles podem ter disfunções em condições, por exemplo, como autismo e TDAH. Não quer dizer que não tem autista e pessoas com TDAH com essa região mais bem desenvolvida. Mas eles
podem ter disfunções, eles costumam ter, não generalizando, obviamente. Então, ele é menos ativado, essas sub-regiões são menos ativadas no teste QI. A mais ativada é o dorsolateral. Essas regiões são menos ativadas no teste QI. E são regiões importantes para tomada de decisão, autorregulação, empatia, compreensão de normas sociais, e isso é uma inteligência crucial para a criatividade subjetiva, porque o denominador comum, gente, da inteligência é a criatividade subjetiva. Você pode encontrar aquela pessoa que faz cálculos maravilhosos, o matemático, aquela pessoa que tem uma memória fotográfica. Você pode encontrar pessoas com habilidades específicas e você encontra isso nos superdotados. Um com uma vertente maior para essa habilidade, outro com aquela vertente maior para aquela outra habilidade. Aí eu faço um desafio para vocês. Quantos superdotados vocês conhecem que têm criatividade subjetiva, que é aquela criatividade de pensar e bolar uma ideia do nada, original, sem nenhuma base de conhecimento por trás? Aí eu gosto de fazer analogia com Einstein. Você pensar na teoria da relatividade, você pensar em fórmulas como ele pensou, sem nenhuma base por trás. É simplesmente do nada. E essa criatividade subjetiva, ela pode estar em empresários, pode estar em pessoas que fazem a empresa crescer, desenvolver com ideias novas. Porra, olha aquela ideia que aquele cara de marketing teve. Olha aquela ideia que, do nada, uma ideia, não tem base de nada ali atrás. E se você... Aí a gente olha, por exemplo, autistas nível 2 de suporte, alta criatividade ali para fazer aquele bonequinho, para pintar, aquela coisa toda. Eu vi um que toca teclado com os pés, tudo. Tudo isso é uma criatividade sobre o que aprendeu. E aí fica hoje ali no mercado essa coisa de superdotação, blá, 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 que eu estou de saco cheio de ouvir falar em superdotação, não sei o que lá. Nossa, tá chato o assunto de superdotação. Eu preciso, sei lá, mandar um e-mail para o Meta e falar, por favor, para de botar coisa de superdotação aqui na minha rede. Tá chato. E cada um com uma opinião, com bobeira e tal, e tal, e tal. Quando que, na realidade, quem vive essa situação está pouco se lixando para isso. A gente quer muito mais tentar viver melhor, vamos dizer assim. E aí, a amígdala, ela interfere em como vai responder aos estímulos e pode prejudicar mais do que ajudar no teste de QI. Assim como não é usada para resolver problemas lógicos. Ela não vai estar acionada ali no teste de QI, e ela é importantíssima. A ínsula anterior é o centro da interocepção, que é a consciência do estado corporal interno, que é fundamental para a autoconsciência emocional. Então, ao fazer o teste de QI, ela atua como rede de saliência para focar a atenção na tarefa cognitiva, não para processar o conteúdo emocional. Sulco temporal superior processa sinais sociais dinâmicos, expressões faciais, direção do olhar, linguagem corporal, e atribui o contexto social e significado emocional. Funções que são irrelevantes para analisar padrões geométricos ou relação semântica abstrata. O giro fusiforme, especializado no reconhecimento de face, componente-chave da percepção social e ativado no teste QI, mas para reconhecer e processar símbolos, letras e formas geométricas. Apenas para isso. O córtex somatosensorial, envolvido na cognição incorporada, que ajuda a assimilar e sentir as emoções dos outros como parte da empatia. Ela só é ativada no teste QI pela representação da mão e dos olhos. A sensação do resto do corpo são irrelevantes nas tarefas cognitivas. O hipotálamo, o tronco encefálico, é relacionado à capacidade de concentração e também no controle emocional. Isso é independente nas tarefas com o teste QI. Ou seja, eu andei observando o comportamento de pessoas superdotadas, assim como analisando o meu próprio comportamento, e percebi nuances bem interessantes. E não estou generalizando, não posso generalizar, obviamente, mas percebi alguns comportamentos não inteligentes de alguns. A falta de resiliência, baixa empatia, atacar os outros nas redes sociais, perseguições, fanatismo, falta de tomada de decisão, baixa criatividade subjetiva, que é pensar naquilo que não estudou.
ter uma ideia relâmpago, sem base, do nada. Coragem, que tem relação com perfeccionismo adaptativo. Dificuldades em ter ideias novas ou começar algo de forma dinâmica e aprender rapidamente e continuar o que tem que ser feito. Me deparei com o uso da mentira para sobressair. Criação ilusória de situações para chamar atenção, mas não como narcisismo, como egocentrismo compensatório. E é onde está a percepção do exagero, aonde está a percepção de que o outro não vai acreditar no que você está dizendo, aonde está a percepção de que o que eu vou divulgar, se eu não tenho registro, vai cair. Isso é inteligência. Então, isso tudo me fez questionar a inteligência e perceber que, sim, o QI mede a inteligência por causa da lógica como predominante, mas sem uma boa capacidade de manipulação e entendimento emocional, social, não existe criatividade subjetiva. E esta que move montanhas. Essa que impacta, essa que muda o meio, que inova. E aí, o conceito de WRI, que recentemente foi respondido por Gardner, professor de Harvard, dono do conceito de múltiplas inteligências, em diálogo com a Flávia Secato, que está aqui, pesquisadora do CEPAR. Então, eu cravo aqui que o conceito de inteligência como um todo, mais plausível até então, é o DWRI, e eu acredito que se temos ali o aval de Gardner, que é uma pessoa importante, com vasto currículo, mencionado no cotidiano, eu não preciso de mais artigos científicos para publicar sobre isso. Então, eu concluo que podemos definir alguém inteligente não apenas pelo QI e capacidade lógica dessa pessoa, mas pela capacidade criativa subjetiva que essa pessoa apresenta. Na sua resiliência, no amor ao próximo, na análise não sobre si mesmo apenas, mas antes sobre o outro. Na adaptabilidade, a capacidade de se adaptar, em fazer parte, em ser dinâmico, em ter capacidade massiva de compreender sem julgar, mesmo que isso tenha efeito retardado, no sentido de que você pode julgar de início, pensar e voltar atrás, e a capacidade de pedir desculpa. Capacidade de pedir desculpa. E aí, trago aqui também a definição da inteligência emocional, que talvez fosse mais bem nomeada como inteligência afetiva. Porque a sua expressão mais autêntica não está no controle das emoções, mas na profundidade com que o indivíduo resiste, adapta e significa experiências adversas a partir de uma base emocional consolidada. Então, eu convoquei e agradeço a presença de todos vocês aqui para eu poder explanar o que eu decidi na minha vida, agradecer ao Eduardo, porque o Eduardo foi muito importante na minha vida e me mostrar que tem várias sociedades e enxergar onde eu me encaixaria e me dizer aonde eu teria que ir. Agradeço aqui a atenção sempre do Rafael, da Jaci, a curiosidade de vocês. Agradeço muito a Flávia, porque a Flávia ela tem um feito na própria vida, na minha vida, porque na vida dela, o Gardner ter aprovado o conceito, e quando você disse que o meu conceito, Fabiano, tem a DWRI, eu falei, nossa, me deu até arrepio. Eu falei, que incrível. E Flávia, que tivemos afinidade logo quando a gente se conheceu, e a Flávia mandou um e-mail para a Gardner falando sobre a DWRI, e novamente, mais um e-mail registrado, validando o conceito. Agradecer ao Adriel e o Flávio por todo o desempenho diário que eles fazem aqui, toda a vontade, toda a curiosidade, toda a capacidade e competência de conseguir fazer aquilo. Porque nós podemos ter 1.000, 2.000, 5.000 superdotados, mas quantos que realmente pegam, vamos fazer, e entrega ali em horas, está tudo pronto. Toma aqui o estudo. Caramba, olha aqui, Fabiano. Pá, pá. Isso é maravilhoso. E se não fossem vocês, eu ia ficar mais solitário. Então, vocês são a minha presença virtual.
porque não é física, mas é virtual. Tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Pode dizer, Eduardo. Fabiano, em primeiro lugar, parabéns para ti e para Flávia, né, por esse liame com Gardner, e por ti também pelo desenvolvimento do WRI. Algumas considerações apenas. Deixa eu mudar aqui minha tela um instante. Tá. Eu entendi que essa definição de inteligência, ela tanto faz críticas, né, à definição convencionada de inteligência psicométrica, quanto amplia, dando maior poder explicativo, né, ao ser mais global o que seria chamado de inteligência. E quando falaste ali sobre a distinção entre ter uma ideia original, né, uma concepção original, não antes conhecida, ou meramente, né, aquilo que é mais comum, que é o desenvolvimento por raciocínio de algo que já está presente. Eu lembrei da distinção justamente entre inteligência e intelecto. Então, a consideração que eu teria seria, na verdade, o seguinte: o quanto que esse conceito, né, tal como é nominado por ti, e com as definições que tu dás, seria distinto, de fato, assim, daquilo que já existe, assim, dentro da filosofia, que é a diferença entre intelecto e inteligência. Só para contextualizar, né, Tomás de Aquino, ele fala justamente que o intelecto, ele simplesmente vê algo, né, enquanto que a inteligência, ou a ratio, ela desenvolve, através de um discurso, aquilo que é visto, então, de forma como uma verdade necessária, né, ou intuitiva, de forma direta pelo intelecto. Ou por outra, né, o intelecto seria a apreensão de verdade, seria a conexão com a verdade, e a inteligência seria o discurso sobre ela, ou então, assim, a razão aplicada a esses princípios, desenvolvendo, então, algo. E, de fato, assim, né, eu entendo que e esse foi, de fato, a parte do nosso primeiro contato, talvez, né, naquela situação, na mensa, mostrando ali que a maior parte das pessoas ali que comentavam eram repetidores apenas de ideias que sequer eram deles, né? Ou seja, estavam sendo zumbizados por ideias com as quais eles se identificavam, sem ter capacidade crítica para aquilo, e que havia algo mais para além daquilo que os testes mediam. E meu ponto é este, né? Essa distinção tanto foi notada por nós, né? Incidentalmente aquele episódio, e ao longo dos meses posteriores, mas também ela é notada dentro da filosofia, né, como sendo uma distinção relevante. Foi Pensaste? crucial, porque foi o propulsor para ideias, ou seja, foram pessoas importantíssimas na minha vida, porque se não fosse elas, eu não ia agir, não ia tomar decisões para conseguir tantas conquistas em relação nesse meio, nesse âmbito. Então, na realidade, aquele que te desafia, ele está te dando combustível. Sim. Para que você possa evoluir. Por isso que é importante, o desafio é importante. E quando a gente fala em superdotação, a gente fala em complexidade, e o desafio exige a complexidade, existe a metacognição para que você possa responder aquilo, às vezes não diretamente, mas para si mesmo e para o mundo. Eu acredito, Eduardo, que aqui na Europa fazem testes de criatividade subjetiva, parte emocional, fazem aqui. Na verdade, eles fazem, é interessante, porque eles fazem mais aqui isso do que o próprio teste QI. Eles estão mais preocupados em analisar o desenvolvimento emocional
e criatividade subjetiva ali da criança, tal, do que o próprio... O QI aqui é muito mais, não por números, mas análise lógica, matemática, aquela coisa mais padrão. Mas é muito comum um teste de criatividade aqui. A ideia do DWRI na época, tem até um estudo, que eu consultei psicólogas, é que fosse um teste de QI, vamos dizer, o VAIS mais Heaven, e também da parte da inteligência emocional, ou como queira chamar, e da criatividade subjetiva. E aí ter algo mais completo. Quem sabe não poderia ter, já que as pessoas são muito ligadas à pontuação, porque é mais literal, né? Então você tem ali um denominador, pontos. Quem sabe um novo tipo de pontuação em que juntasse o teste QI mais fidedigno, no caso, junto com esses outros testes de criatividade subjetiva, entre outros, e você determinar uma pontuação ali e saber a inteligência global como um todo, não apenas para definir, aí que está a bobeira, definir quem é mais inteligente, isso não é uma competição. Isso é uma questão de você se autoconhecer, saber as suas limitações e até ajudar aquela pessoa dentro das circunstâncias. Uhum. Outra observação também é que, também baseada nessa mesma crítica, né, e limitações à inteligência psicométrica, as comunidades de alto QI, nas últimas décadas, criaram testes alternativos, né? Eles não são, então, considerados como profissionais. São chamadas de High Range IQ Tests, né? Tipo, testes de ampla gama, né? E esses testes, supostamente, embora tenham uma correlação de alta a moderada com testes de inteligência, né? No tanto que os dois medem a mesma coisa, ou seja, na dispersão em que os dois medem, podem se sobrepor, né? Ou seja, tem cerca de 3 desvios, no máximo 4, né? Eles supostamente mediriam coisas diferentes, né? E isso que seria a distinção entre os dois, poderia também ser afim àquilo que tu observa como a resiliência, né? A persistência na resolução do problema, algo também que exige hiperfoco para ser resolvido. E apenas uma observação, né? Talvez já haja ali, então, pela mesma percepção, talvez haja, então, já uma tentativa de de conciliação entre os dois conceitos de inteligência, né? Um que é meramente maquinal, por assim dizer, né? E outro que seria mais profundo, com esses tipos de testes, ainda que eles não sejam amadores, né? Também porque são tão poucos que conseguem resolver essas questões que as questões mais difíceis, né, assim, exigem tanto tempo que vai exigir essa combinação de tanto alguém capaz, né, quanto alguém que dispõe de tempo, né, e persistência para resolver essas questões assim. Exatamente. E os nomes que fizeram história na humanidade, que realmente mudaram a humanidade, eles não foram recordistas em completar um cubo, e sim em criar algo inovador que fizesse uma diferença para a nossa vida, como a tecnologia que utilizamos, como a internet que a gente usa, como a luz que a gente usa, ou seja, como a própria inteligência artificial em si. Então, são cérebros com essa criatividade subjetiva que fez um diferencial na vida humana. E, às vezes, né, aquele empresário, aquela pessoa que criou algo ali que fez uma diferença, que mudou a própria vida. E aí, o que eu posso dizer dentro da DWRI, uma análise que eu fiz, é que o que você pode determinar através do QI é a quantidade de criatividade subjetiva que você tem. Então, se você é um DWRI no sentido de que tem alto QI e também tem essa alta criatividade subjetiva, você vai criar mais coisas constantes o tempo todo. Vai criar coisas novas o tempo todo, coisas novas, né? E aquela pessoa, às vezes, que tem um QI na média, ele pode ter uma criatividade subjetiva ou outra que pode mudar a própria vida, mudar a vida dos outros, mas quantitativamente, né, menor em termos comparativos. Oi, claro. Eu tenho, assim, 2 observações. Eu acho muito interessante essa discussão, porque desde que eu fiz o primeiro teste de QI, que foi em 2021, eu nunca liguei para isso. Eu sempre fui a melhor aluna, desde pequena, todas as disciplinas.
Tem até documento atestando isso, carta da escola, as coisas, né? Só que eu nunca dei muita bola, assim. Eu comecei a investigar porque eu descobri que meu filho era autista é autista e tem altas habilidades. Então, eu falei, vou investigar e vou tentar entender de onde veio, como é que é esse processo, né, genético. E fiz. Aí, desde então, eu tenho observado as sociedades. Eu entrei para várias, eu participo de 6 sociedades, mas eu entrei não é para dizer que eu participo das sociedades, eu entrei porque eu gosto de observar pessoas e observar comportamentos. Eu acho interessante. E também para aprender coisas diferentes, né? Sair um pouco do tédio, da rotina, mudar um pouco o foco. E nisso, eu tenho visto 2 padrões extremos de comportamento que eu não considero pessoas geniais, que eu acho que estão fora, que se dizem geniais, mas não, na verdade não são. Seria esse extremo, por exemplo, a pessoa fica o dia inteiro fazendo esses testes de autoalcance, entendeu? E a pessoa fica treinando. E eu conheço várias pessoas que fazem isso. A pessoa passa a vida criando teste e treinando para tirar altas pontuações nesses testes, aí coloca lá o certificado. Nossa, olha quanto eu atingi, olha como eu sou bom. Aí vai outro, provando que é disfuncional. A pessoa perde tempo com isso. Assim, o que a pessoa vai ganhar com isso? Para que a pessoa tem que provar que ela tem esse QI todo, né? Então, eu fico vendo isso nos grupos, eu estou em vários grupos. Ao invés, Flávia, de estar buscando conhecimento, porque se o tempo é curto, se a vida é curta, e a gente tem tanta coisa para descobrir que não cabe numa vida, por que não está pegando esse tempo tentando desvendar coisas ali para aguçar a curiosidade? Exatamente. Então, eu falo assim, gente, eu jamais perderia meu tempo. Até me perguntaram, o que você acha desses testes? Eu fiz um dos testes, aquele Bright, achei super interessante, achei divertido, porque ele é dinâmico, ele vai alterando e tal. Mas, assim, depois disso, passou. Eu já recebi a informação que eu precisava, já vi como é que é o processo, e eu ficava vendo aquele grupo de pessoas treinando testes para chegar. E, assim, toda hora alguém me pergunta, você acha que meu QI é alto? O que você acha do meu QI? Uma pessoa que tem um altíssimo QI não vai ter necessidade de ficar te mandando Messenger todos os dias e perguntando o que você acha do QI. Então, assim, eu vi esse grupo, né, que é muito forte, e eu conheço várias pessoas que se enquadram nisso. O outro extremo que eu observei também é que, por exemplo, a pessoa assim, já se considera satisfeito de ter um selo da Mensa, por exemplo. A pessoa adquiriu, passou no teste, oba, eu sou Mensa, e usa a camisa da Mensa, usa a logo da Mensa, sai propagando que é da Mensa, mas todo dia a pessoa está num botequim lá bebendo e na farra, sambando, bebendo, dançando, e a vida da pessoa é só isso. É ficar bebendo, fazendo um churrasquinho e com a camisa da Mensa, assim. Então, o que eu observei? A pessoa que ela tem realmente uma superdotação, ela não vai ficar o tempo todo na farra, ela vai querer pegar o tempo também, né? Nem o extremo, nem o outro. Não estou dizendo que a pessoa não tem que ir para a farra. É claro que a pessoa vai, mas assim, com essa frequência toda. E outra coisa, o que a pessoa está te entregando de útil? Ou seja, para eu ver se uma pessoa, para eu avaliar na minha concepção pessoal, se uma pessoa tem realmente uma capacidade altíssima, eu vejo quais produtos a pessoa entregou para a sociedade. Eu percebo, te interrompendo rápido, eu percebo muito bem isso que você está dizendo, porque a gente se autoconhece, conhece outros, e fazendo uma retrospectiva da própria vida, tu está lá perdendo o teu tempo ou ganhando o teu tempo, tentando desvendar coisas, né? Etc. Eu, sei lá, por exemplo, quando eu era criança, eu estava querendo desmontar o computador e montar, eu estava tentando hackear para não precisar comprar jogos, então eu criava o crack ali e tal. E a gente fica muito focado ali em fazer essas coisas, né? E às vezes aquelas coisas que não estão gerando ali complexidade, que não está exigindo de você essa complexidade necessária, e você insistir naquilo e tal. Mas também a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes ela propaga apenas esse momento. Pode ser que nos outros momentos estejam fazendo outras coisas também. Sim. Aí, assim, nesse convívio com os grupos e observando algumas pessoas, não é nem assim observar pontualmente, é o convívio de anos, que desde 2021 eu observo várias pessoas, vários grupos, vários países, né? Gente do mundo inteiro.
O Eduardo deve saber, porque eu acho que ele também participa. Então, tem sempre gente de vários países aí, então a gente consegue ver um certo padrão, sabe? Não é só o Brasil ou só os Estados Unidos e tal. E o que eu acho? A pessoa ela tem que entregar algo útil. Vamos supor, a pessoa está com 40 anos, né? Quando está muito jovem, até justifica. Mas já com os 40, 50 anos, o que a pessoa produziu de útil, né, com toda essa superdotação? Porque um superdotado, dotado de uma genialidade, ele vai querer ter uma vida com significado, uma vida com um propósito. Então, ele vai buscar fazer algo que vai fazer a diferença para as pessoas, que as pessoas vão poder usar aquilo, ou a pessoa vai fazer vídeos, ou vai criar uma teoria, ou vai criar um protótipo, uma invenção assim original, ou vai escrever um artigo com um algoritmo, uma metodologia inovadora. Existem várias situações que a pessoa pode entrar, um empresário que abriu uma empresa e o cara foi genial e teve um alcance extraordinário, fez algo muito interessante. Isso, para mim, mostram produtos, né? Agora, a pessoa chegar aos 40, 50, meu QI é 200, né? Você acha que eu tenho um QI de 200? E fica perguntando e fazendo os testes. A maioria, muita gente me chama aqui no LinkedIn, recentemente me chamou um que criou uma inteligência artificial, que ele queria que eu visse e tal, a gente está até fazendo um negócio juntos agora. A maioria dessas pessoas que me procuraram, que tinham essas ideias espetaculares, elas não comentaram de QI. E a maioria nem vi nada de sociedade, não falou nada de que estão em sociedade. Elas estão ali com foco naquele negócio que elas estão fazendo e me perguntam e quer que às vezes que eu participe, se for viável, obviamente, a gente entra. Flávio, diz. Você levantou a mão, Flávio? Eu não levantei a mão não, mas eu, aproveitando a deixa, então vou falar. Do ponto de vista cuidando essa deixa da filosofia, da parte pedagógica, biológica, enfim, eu percebo, né, que é algo que é pontual, que a gente consegue fazer uma mensuração depois de uma determinada faixa etária, mas se tratando de habilidades, se tratando de um desenvolvimento de habilidades, uma questão de consciência, vou colocar nessa questão de amadurecimento, é algo que a gente pode estar lidando desde tenra idade, desde pequeno, porque tem toda uma questão de relacionamento com o outro, relacionamento com o mundo, seio familiar, o desenvolvimento da personalidade em determinada faixa etária, que é mais sensível, menos sensível. Então, assim, isso tudo são precursores que eu vejo que impactam lá na frente. Então, assim, pessoas que são mais, vamos colocar, os transtornos de personalidade de uma maneira geral, a grande maioria, ela vem com o tempo e vem por distúrbios, por situações que aconteceram lá atrás. Então, a gente consegue ampliar esse pensamento e ampliar isso daí, inclusive de uma maneira preventiva. A gente pode fundamentar isso para a parte adulta, mas também dando base para a gente conseguir olhar para essas gerações que estão vindo e falar assim, olha, pode vir a ser mais interessante para vocês tomarem conhecimento enquanto adulto disso, para que os outros que vierem a gente conseguir trabalhar isso melhor, a gente conseguir identificar isso e potencializar isso de uma maneira mais bacana, né, para as crianças, jovens adultos. Flávio, eu vejo uma pessoa inteligente como uma pessoa que pensa no próximo, que se preocupa com o próximo, e geralmente eles se silenciam. Por quê? A pessoa muito inteligente, ela vai ter decepção com o mundo, ela vai ter decepção com a humanidade, e ela vai se isolar próximo ao fim da vida. Isso é normal, porque por causa do excesso de decepção com o mundo, com as pessoas. Mas ela não odeia as pessoas. Ou seja, como assim? Tem decepção com o mundo, com as pessoas, mas não odeia as pessoas? Exatamente isso. Então, eu vejo uma pessoa verdadeiramente inteligente, é aquela que pensa no outro, que pensa no futuro, no próximo, e que ela vai sim se decepcionar com os humanos, mas não vai querer destruí-los. Assim eu penso que é a inteligência global. Se a pessoa não tiver isso, se ela tem raiva do outro, se ela tem inveja, não condiz com a inteligência, porque a inveja está relacionada a transtornos mentais, a déficits no córtex pré-frontal. Então, se
a pessoa que está ouvindo e vendo a gente aqui agora, ela tem um QI alto, mas ela sente raiva de alguém, cuidado. Pode ser que você apenas tenha um QI alto, mas não seja inteligente. Alguém, para finalizar, que a gente está a 3 minutos do encerramento. Eduardo, quer finalizar algo? Sim, eu estava escrevendo ali, mas melhor falar. Sobre o que foi dito agora há pouco, né? Há uma pergunta clássica que se diz que era feita nas sociedades iniciáticas há muito, que servia como critério para um avanço, ainda inicial. A pergunta era como que se sabe que se está sofrendo, né? Que tu está sofrendo? E a resposta é quando eu sei que outro sofre, indicando a uma verdade, né, por trás da empatia e do porquê dela. E esta é a razão, né, sobre o porquê é que daria para ele a senha de progresso. Muito obrigado pela sua frase. E, para finalizar, vamos falar de ciência, porque estudos comprovam que pessoas mais inteligentes, elas têm maior senso de justiça, não julgam, e porque têm maior empatia. E a empatia está na região frontal do cérebro, então é uma lógica extremamente plausível, e a ciência. Então, pessoas muito inteligentes têm mais empatia, logo não julgam, logo não atacam. Então, antes da gente sair gritando, querer provar para o mundo que tem um QI muito alto, que é muito inteligente, tem uma coisa que não adianta. É o que você faz. É o que você mostra, é o que você conquista. Não adianta. Você pode botar plaquinha com o teu QI lá em cima, mas o que vai dizer se você realmente é inteligente é a quantidade de conquistas que você tem. A não ser que você entre em depressão e abandone tudo. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. Até mais.